Okay. Claro que isso traz alguns problemas para os crentes de contextos sem cultura evangélica, assim, que é muitas vezes nós caímos mais na tentação do relativismo. Diferenças entre cristãos europeus e brasileiros com Thiago Cavaco no Jesus Cop Podcast. Bora pro vídeo. Então você dentro da igreja tem um interesse grande por música e já por rock, Porque eu diria que, eu não sei, nem todos concordarão comigo, eu acho que às vezes há vantagens de tu cresceres num meio evangélico menor, como seria no Brasil, mais pequeno. Porquê? Porque qual é uma das vantagens, Douglas? Tu és evangélico no Brasil. Então você diz o contexto de Portugal, sim, que é menor, é minoria. E qual é uma vantagem disso? É que tu não tens uma cultura evangélica alternativa. Eu não sou contra uma cultura evangélica alternativa, mas uma cultura evangélica alternativa é típica de países onde evangélicos são muitos. Então, como é no caso você está querendo dizer, por exemplo, eu tenho o rock cristão, eu tenho o rap, é isso que você está querendo dizer? Eu não tinha praticamente nada disso. Não tinha nada. Portanto, o que significa que, no geral, um cristão evangélico na Europa é, por definição, mais mundano do que um cristão evangélico no Brasil. Ok. É o que é. Porque um cristão evangélico no Brasil... Eu agora não estou a discutir os méritos nem os problemas. É só... Okay? Só estou mais a coisa constatar. Disponível para a gente acessar do tu que... no Brasil podes ter uma vida alternativa no que diz respeito a uma cultura feita por evangélicos para evangélicos. Em Portugal, na minha altura, não tinhas. Entendi. Portanto, o que significava, se ouvias música, sim, havia uma outra coisa evangélica que nos chegava dos Estados Unidos e do Brasil também. Mas, caramba, tu ias ouvir a música do mundo porque senão não ouvias nada. Então, é muito mais natural para o crente evangélico de um país pequeno, como Portugal, onde não há muitos evangélicos, tu, por necessidade, já estás mais envolvido na cultura porque não tens uma alternativa que te proteja dela. Então, o que significa que, geralmente, as tuas referências nesse aspecto vão ser mais as referências das pessoas que não são crentes. Okay. Claro que isso traz alguns problemas para os crentes de contextos sem cultura evangélica, assim, que é muitas vezes nós caímos mais na tentação do relativismo. Porque como estamos tão habituados a ouvir música não evangélica, filmes, tudo vira isso... água, né? Exatamente. Agora, também é verdade que temos de admitir isto, e acho que concordarias comigo. O crente brasileiro está muito mais tentado pelo pecado oposto, que é o do dualismo e do legalismo. Total. Portanto, mais facilmente o crente evangélico no Brasil é um dualista e um legalista em recuperação, e mais facilmente em Portugal ele é um relativista em recuperação. Porque dependendo do lugar onde tu estás, os pecados não são todos iguais, ok? Não são mesmo. E então, imagina um jovem evangélico em Portugal, 1992, final. Os Nirvana lançaram o Nevermind em 1991. Tu não consegues passar ao lado da revolução que aquele disco é. Não tens uma cultura evangélica para te salvar dos Nevermind. E eu agradeço, ainda bem que eu não tive. Porque eu prefiro 1000 vezes os Nevermind do que a cultura evangélica que me ia salvar dele. Portanto, tu és um miúdo que está obcecado pelos Nirvana, que está obcecado por toda a música nova que vem do grunge, que está obcecado pelo renascimento do punk rock que vem do sul da Califórnia, dos Estados Unidos, e queres fazer aquilo. Claro, como és crente, pensas, eu não posso fazer isto, eu tenho de cristianizar isto, porque apesar de tudo também ouves aqui e ali algumas bandas evangélicas e convém que isto seja mais ou menos não de batizar, né? Tenho de cristianizar de alguma maneira, tenho de batizar isto. Então nós formamos as nossas primeiras bandas e, à semelhança da música pequena, pouca música evangélica que chegava dos Estados Unidos, nós fazemos uma versão cristã daquilo também. Então era igual a Nirvana, era igual ao grunge, depois tinha thrash metal e depois tinha punk e eram letras de conversão imediata, uma das primeiras canções chamava-se Desprezo. Se desprezo dás, também o receberás. E claro que era acerca de ou tu te convertes ou estás perdido. Portanto, era a mesma coisa. Só qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem é que não há evangélicos para ouvir aquilo. Pelo que eu estou entendendo, ele quer dizer o seguinte, vamos ver, claro, tem um trecho para a gente assistir ainda, mas pelo que eu estou entendendo até aqui, o que está rolando? A gente está falando da cultura evangélica no Brasil e em Portugal, ou seja, na Europa. O Brasil é um país gigantesco, um país de dimensões continentais, né? Então, e nós temos uma cultura
cristã evangélica forte aqui no Brasil, porque nós temos músicas, nós temos convenções, conferências, nós temos ministros, né, que já vêm já cantando na década de 70, 80, 90, que já vem ministrando, Adhemar de Campos, Asaf Borba e outros cantores que vêm daquela época também. Então ele quer dizer o seguinte, que o jovem brasileiro, ele é menos suscetível, ele recebe menos a enxurrada de interferência externa, sem ser cristã. Quando ele citou Nirvana, né? Quando o Nirvana lançou o álbum Nevermind, o que aconteceu? Segundo ele aqui, tá? Só estou contextualizando e entendendo o que ele quis dizer. Então, quando o Nirvana lançou o seu álbum, claro, lançou o lançamento mundial, aqui no Brasil foi uma febre também e tal, piriri pororó, só que o jovem evangélico, ele não foi tão influenciado como em Portugal. Ou seja, usando a terra que ele colocou aqui. O jovem evangélico aqui no Brasil, quando é lançado um disco, uma cantora lança um single, clipe no YouTube e tal, por conta da cultura evangélica brasileira, a porcentagem que ele recebe dessa influência externa fora do gospel é menor do que em Portugal. Em Portugal eles acabam sendo impactados, essa é a palavra, impactados bem mais do que aqui no Brasil por conta da cultura evangélica brasileira e por conta também da cultura evangélica Portugal / Europa. Vamos lá, tá bem legal esse papo. É uma vantagem. Não há evangélicos para mim. Imagina a maldição se eu fosse brasileiro. Eu provavelmente tinha uma carreira no Brasil, estás a ver? Eu provavelmente seria um músico. Provavelmente seria famoso. Imagina, o Brasil já é mau, comigo a correr bem ainda seria pior. Mas então, eu começo a fazer música com os meus amigos, com o Tiago Ramos, o Miguel Sousa, o Ricardo, o Carlos, amigos que ainda estamos juntos passados estes anos, todos. Mas quem ouve, quem é? Não há evangélicos, porque há muito poucos evangélicos. Então quem ouve é o pessoal da rua que ouviu um som pesado a vir da igreja e que pede, podemos entrar, vocês estavam a tocar música pesada, podem, isto é que é luz, subúrbio de Lisboa, e não acontece nada nos subúrbios. Então de repente cria-se ali uma pequena cena punk. Na igreja batista há pessoal que toca, tu não precisas pagar, vais assistir aos ensaios. Era na altura em que o pessoal só queria fazer mosh e stage diving, então os próprios ensaios tornam-se pequenos concertos. E nós, sim, tocamos uma música evangelística, mas o nosso público sempre foi pagão, sempre foi descrente. É bem isso mesmo, né? Então ele está falando que por mais que eles tenham grupos musicais, no caso dele, da cena punk, da cena rock, cantando música gospel, rock em Portugal, por mais que ele tenha essa cena lá, na verdade os grandes consumidores não são os próprios evangélicos, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os cantores cristãos, os cantores evangélicos, eles acabam tendo, vamos dizer assim, a maior parte da audiência, dessa fatia da audiência, são os próprios evangélicos que ouvem. Claro, tem a parte evangelística, tem a parte das pessoas que se convertem através da música, tem a parte que quando eles vão em alguns programas eles são alcançados também através da música, mas por via de regra aqui no Brasil é isso que acontece. Quando Aline Barros, Cassiane, Thales Roberto, sei lá, outros cantores aí lançam uma música, os grandes consumidores, né, Gabriela Rocha, Isadora Pompeu, os grandes consumidores, os maiores consumidores dessas canções são os próprios evangélicos, diferentemente em Portugal, que é onde a maior fatia, os maiores consumidores, entre aspas, dessas músicas são as pessoas não cristãs, até por conta da cultura evangélica cristã em Portugal ser menor, porque, consequentemente, o país menor tem uma quantidade menor de cristãos, de evangélicos, então eles acabam cantando e fazendo músicas, muitas das vezes, para não cristãos. Então acaba sendo bem mais evangelístico do que simplesmente a música por si só. Bem legal isso aí. Vamos lá que tá bem legal esse papo. Então, para nós, desde os 15 anos que nós nos habituámos, que
sim, queríamos ser cristãos na música, mas quem nos ouvia não eram crentes. Então, os descrentes achavam a nossa música boa, no sentido em que era pesada, e o que eles queriam era música pesada, estranha por causa das letras. Então, criou-se uma espécie de contradição, mas que ainda hoje faz parte de mim, passados 30 anos, que é, a minha música é sempre considerada um pouco religiosa demais para os descrentes e religiosa de menos para os crentes. E é assim que nasce a editora Flor Caveira, mais tarde em 1999. Então, Flor Caveira é uma editora? É um selo discográfico, sim. Yeah. Ah, não, de música. De música. Ah, tá. A editora... Editora que é só livro, né? Nós chamamos editora quando é uma editora Também de música também. música, É um né? selo discográfico que nasce em 1999 e que continuou sempre a fazer música num pequeno... para um grupo ínfimo de pessoas, mas que em 2007 tem um fenómeno curioso que é a imprensa secular descobre uma banda da Flor Caveira, que era os Pontos Negros, que eram os miúdos, miúdos é os... Como é que se diz? Os miúdos é as crianças, é. Os Nós jovens. dizemos os miúdos. Os meninos. Os meninos que tinham aprendido a tocar connosco formam uma banda que naturalmente é melhor do que as nossas e que chamou a atenção da imprensa. Então, de repente, em 2007, 2008, tens um fenómeno num país pequeno como Portugal, que era a nova música portuguesa, que ainda por cima era cantada em português, que era uma coisa que os portugueses tinham deixado de fazer e que nós fazíamos questão, mas que vinha estranhamente de igrejas evangélicas, que são muito desconhecidas. E isso tornou-se um fenómeno em Portugal, de uma maneira tal que até alguns músicos brasileiros ouviram falar nisso. Eu gosto de sempre contar esta história, acho que nunca contei num podcast, mas vou contar aqui porque é uma história engraçada. Alguns músicos evangélicos no Brasil começam a ouvir falar na Flor Caveira porque há alguns jornalistas no Brasil que falam. Por exemplo, isto fica mal dizer, mas estou a assumir o saloio que eu sou. Saloio, o caipira, né? O caipira deslumbrado que eu sou. Mas há um jornalista, por exemplo, que é o Zeca Camargo, que em 2010 escreve os 10 melhores álbuns do ano que você não conheceu e precisa de ouvir. E um deles é um disco que eu gravei, é um disco meu. E o Eduardo Mano, um bom amigo, que agora está em Portugal, é um desses músicos que tinha ouvido falar na Flor Caveira porque há alguma imprensa secular no Brasil que tinha falado por conta da imprensa secular em Portugal. Então vai um jovem em 2011, acabado de casar, manda-me um mail e diz assim: sou um jovem do Brasil, acabei de casar, gostava de ir à tua igreja, ouvi falar na Flor Caveira. Então, um moço chamado Marcos, força, vem. Nós estávamos na igreja pequenina, antes de ir para a igreja da Lapa, e ele vai lá, assiste ao culto, e no final, assim com ar envergonhado, passa-me um CD dele e diz-me assim: eu também sou músico. Ele, com ar envergonhado, eu dei-lhe os meus discos, ele veio o disco, nunca tinha ouvido falar na banda dele, e vou para casa, coloco o CD no carro, e uma banda, nunca tinha ouvido falar, a banda chamada Palavra Antiga, e ponho. Eu era muito preconceituoso. Palavra Antiga. Porque eu não me interessava a música evangélica. Eu tinha um preconceito de superioridade cultural em relação à música evangélica. E, portanto, eu pensei, eu provavelmente não vou gostar disto, mas o moço é tão simpático. E meto o CD no carro e digo assim: espera aí, isto não é música evangélica que eu me habituei a não gostar. Palavra Antiga, Marcos Almeida. Cara, excelente, excelente. Que era boa. Há uma música em particular, o Huckmacher, chamou a minha atenção. E eu chego a casa e faço um Google Search e vejo aquela banda a tocar na Igreja Batista da Lagoinha, uma coisa assim, muita gente. E lembro-me de uma mensagem para o rapaz, Marcos Almeida, e digo: Marcos, olha, não sou eu que sou músico, tu é que és música. Porque aquilo que eventualmente tinha chamado a atenção do Marcos é um fenómeno que em Portugal, sem dúvida, existiu, mas que ficou, de certa maneira, concentrado. Mas essa história é uma história interessante porque é a história de um encontro sim, são dois músicos, mas de universos tão distintos, e de um momento particular em que uma coisa disfuncional em Portugal acabou por ser curiosa para uma coisa tão grande e tão em crescimento como é a música gospel no Brasil. Portanto, são estas pequenas ironias que acontecem quando, por exemplo, tu tens a virtude da fartura, mas às vezes não teres a virtude da fartura, no nosso caso em Portugal, permite-te mais facilmente atingires a cultura porque não existe uma separação assim tão grande. Verdade. Portanto,
Eu entendi. É que na verdade no Brasil também. Todos nós. Ainda assim no Brasil, a música ela é muito forte, né? A música em si. Mas a música gospel em si é uma música aonde tem um público gigante, gigantesco. Aliás, os números das músicas brasileiras gospel é coisa de outro mundo. Então a gente vê, por exemplo, no YouTube, videoclipe de milhões de visualizações, né? Milhões, questão de 2, 3 dias, entendeu? De lançamento. Realmente o público no Brasil, um público cristão evangélico no Brasil, é um público consumidor muito fiel. Diferentemente de outros países, aonde, por exemplo, um exemplo mais comum ao qual nós temos é nos Estados Unidos, em que música é simplesmente música. Né? Lá não tem essa separação, como há no Brasil, que tem música gospel, música secular, né? Ou seja, música não cristã, enfim. Acredito que em Portugal também seja assim, até porque também Portugal é um país pequeno e até por conta de não ter muitos evangélicos, realmente não tem essa separação aí. Bom, eu vou deixar esse podcast aqui na descrição para você assistir na íntegra, que está bem legal. E já sabe, né? Dá um super like, se inscrevam no canal e fique ligado nos próximos conteúdos. E até mais. Tchau!